Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim, né? Hoje eu trouxe uma frase para vocês desse filme que é espetacular. Não sei se vocês já assistiram Extraordinário, mas fica a dica, tá? Vamos criar uma nova regra de vida. Sempre tentar ser um pouco mais gentil que necessário. Então fica a nossa dica para a aula de hoje. Tentem sempre ser gentil, certo? Iniciando a nossa aula, nós vamos falar, a gente falou na última aula sobre a intérfase, o início da divisão celular. Hoje a gente vai entrar em outra parte da divisão celular. Vamos falar sobre a mitose, certo? Então, divisão celular são as bases citológicas para a hereditariedade. Quando a gente fala em divisão celular, nós vamos, obviamente, lembrar dos cromossomos. Os cromossomos, eles serão formados por DNA e as proteínas histonas, em que vai ter nesse DNA, vai ter os genes. Os genes são os que dão as características hereditárias, que vieram lá dos pais e são transmitidos para os filhos, certo? Os cromossomos, eles são corados através de técnicas especiais de coloração. E cada cromossomo vai ser individualmente selecionado. São melhores visualizados durante a divisão celular. Quem já assistiu o filme Crepúsculo, no primeiro filme, eles falam, numa aula de biologia, eles analisam no microscópio o DNA da cebola. E eles conseguem observar a fase de metáfase dentro da mitose, certo? Então, aí, quando a gente fala em cromossomo, eles vão ter o centrômero, que vai unir as duas cromátides irmãs, e os telômeros, que vai ser a extremidade do cromossomo e isso que garante a estabilidade e a integridade dos cromossomos. Tá? Então, ali nós temos o cromossomo constituído por duas cromátides unidas pelo centrômero, que seria a constrição primária, e ali nós temos a constrição secundária, que vai dar origem ao telômero. O ciclo cromossômico. Então, a gente já comentou na última aula com relação à intérfase. A intérfase é o período mais longo dentro do ciclo celular, certo? Então, ali a gente vai ter ali a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Vamos falar sobre cada uma destas fases de maneira minuciosa para vocês entenderem, tá? Então, intérfase é o que vai preceder a divisão celular. Como eu já falei para vocês, intérfase não é um período de repouso. É o período em que a célula está em constante modificação, se preparando para a divisão celular, certo? Intérfase, então, é dividida em 3 períodos. G1, em que a célula vai aumentar o tamanho do seu citoplasma e sintetizar proteínas. S, onde vai haver a duplicação do material genético. Era uma cromátide, daí ali na fase S serão 2 cromátides unidas pelo centrômero, tá? E G2 vai ser uma maior síntese de proteínas dentro da intérfase. Então, ali o tempo que ela dura, O G1, como é um aumento de volume celular, ela é a fase mais demorada. Aí nós temos a duplicação do DNA na fase S e um aumento da síntese de proteínas na fase G2. Aí a mitose ela é bem simples, ela é bem rápida, porque é só a divisão, Mitose, então, é o processo de divisão em que uma célula vai dar origem a 2 células idênticas à célula-mãe. Observa na imagem ali, aquela primeira célula lá em cima é a célula-mãe. A célula-mãe, ela tem, digamos aqui, que é uma célula humana. Então, a célula-mãe ali, ela tem 46 cromossomos, com uma cromátide apenas, tá?
No final da intérfase, que é aquele do meio, ela vai ter 46 cromossomos com 2 cromátides cada. E no final vai passar pelas 4 fases, né, que é prófase, metáfase, anáfase e telófase. Quando ela chega na telófase e ocorre a citocinese, ela vai originar, né, vai originar 2 células com 46 cromossomos cada cromossomo com apenas uma cromátide. Lembrem disso, tá? Então, ali nós temos a intérfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Eu até esqueci de colocar essa fórmula não, macetinho para vocês lembrarem. Escrevam aí no caderno de vocês. Prometa Ana telefonar. Prometa prófase, metáfase, ana, anáfase e telefonar telófase, tá? Então, prófase, metáfase, anáfase e telófase são as 4 fases da mitose. Para que ocorre a mitose? Porque aí você viu, né, que a célula tem 2 tipos de divisão celular, mitose e meiose. A meiose ocorre apenas nas células gaméticas. A mitose em todas as células, tá? Então, a mitose, ela ocorre para crescimento de organismos, reposição de células mortas, ó. Toda vez que eu vou tomar banho ou toda vez que eu encosto na minha mão e fricciono a pele, eu elimino uma camada de células mortas para que células novas renovem, né, no caso, esse tecido epitelial. O material genético é transmitido de modo constante para outras células. Xerox do xerox do xerox, tá? Então, ali nós temos a mitose, aumentando o número de células. E a apoptose, né, que a gente já falou lá quando a gente comentou sobre organelas citoplasmáticas, né, os lisossomos têm a função de fazer a digestão intracelular. Essa digestão pode ser pela heterofagia, autofagia e apoptose. Tá? Então, a apoptose seria a morte programada. Mata a célula para que seja renovada. Simplificando, crescimento dos organismos, renovação de tecidos, regeneração celular e reprodução assexuada em seres unicelulares, tá? Procariotes também não deixa de ser. Então, quando a gente fala em ciclo celular, o ciclo celular vai ser constituído de fusos, centríolos, ásteres e cromossomos, tá? Então, o que seria o fuso? Já vou explicar com calma cada um deles. Aqui. Intérfase, né? A intérfase é a primeira, é o que vai dar um pontapé inicial para que a divisão celular ocorra. Então, a primeira coisa ali, quando a gente observa essa imagem, nós temos a cromatina, bem identificada, né? Que é toda aquela membrana nuclear. Nós temos o nucleolo, bem organizado, certo? E ali nós já temos os centríolos sendo duplicados. Na prófase, que é a primeira fase, vai acontecer a desfragmentação da cromatina e do nucleolo. Então, a cromatina e o nucleolo, eles começam a se fragmentar para que eles desapareçam. Eles vão reaparecer apenas na última fase, que é a telófase, tá bem? E a cromatina, que estava toda descondensada, ela começa a se condensar, né? O DNA começa a se enovelar sobre as proteínas histonas e a cromatina se transforma em cromossomos. Então, eles começam a se tornar visíveis na fase da prófase. Então, ainda na prófase, o centríolo se duplica e começa a migrar para os lados opostos da célula.
e eles vão ser ligados através das fibras do fuso, tá? Então, ali nós temos a prófase. Observem que entre ali os centríolos é aquele amarelo. Entre os centríolos que já foram duplicados, existe uma fibra, um fiozinho que liga um no outro. Isso é chamado de fibras do fuso ou fuso mitótico, tá? Então, esses centríolos, eles estavam juntos. Eles começam a migrar para os polos opostos da célula e os cromossomos começam ali a se tornar visíveis e se organizar no centro, que também é chamado de equador, tá? Equador, então, seria o centro da célula. Quando nós falamos em metáfase, observe aquele desenho ali embaixo. Na metáfase, o que vai acontecer? Esse aqui está melhor. Os centríolos, eles já estão nos polos opostos da célula. E os cromossomos, eles estão todos alinhados no equador, que é o centro da célula. Tá bom? As fibras do fuso, elas estão se ligando uma na outra. Observa ali. E essas fibras do fuso, elas vão se ligar ao centrômero dos cromossomos. Então, na metáfase, tá? Ela vai ser ali os centríolos bem nos polos opostos da célula, cromossomos bem no centro e as fibras do fuso ligadas ao centrômero dos cromossomos. Tranquilo? Por que as fibras do fuso se ligam ao centrômero dos cromossomos? Porque nós temos a próxima fase, que é a fase da anáfase. Então, observa aqui na primeira imagem o início da anáfase. O início da anáfase, perfeito. O fuso mitótico ali, né? Formando a placa equatorial. Placa equatorial por quê? Porque os centríolos estão bem nos polos, os cromossomos no centro, ligados através das fibras do fuso. Aí, essas fibras do fuso que estão ligadas lá no centrômero dos cromossomos, elas começam a se encurtar. Quando elas começam a se encurtar, como elas estão ligadas lá no centrômero do cromossomo, elas arrebentam o centrômero. Aí fica uma cromátide para cada lado, tá bem? Então, na anáfase, observa aqui, a fibra do fuso começa a se encurtar. Quando a fibra do fuso começa a se encurtar, ela reparte as cromátides. Então, vai uma cromátide do cromossomo para cada lado, tá bem? Aí, nós teremos como como as cromátides estão se organizando nos lados da célula e já tem o centríolo ali, o que vai começar a acontecer? Vai começar a formar de novo a cromatina. Então, a cromatina começa a se organizar, vai envolver essas cromátides, certo? E o nucleolo também vai reaparecer nessa fase. Então, lá na prófase, que o nucleolo e a cromatina tinham se fragmentado, aqui na telófase eles começam a se reorganizar, tá bem? E observa que a célula ali, ela está fazendo uma reentrância. Aquilo ali vai ser chamado de citocinese. Citocinese, então, vai ser a divisão do celular, originando duas células idênticas à célula que estava lá na intérfase, na fase G1 da intérfase, tá? Antes da G1 ainda. E os cromossomos, daí na telófase, eles começam a se descondensar e se transformam em cromatina de novo. Concluiu a mitose, certo? Então, quando a gente fala ali em citocinese, seria essa invaginação que vocês observaram aqui, né? Essa invaginação do citoplasma que vai culminar na divisão total, formando duas células idênticas à célula antes da intérfase. Então, ali na citocinese, né? Separação do citoplasma. A divisão celular em seres procariontes vai ser mais simples,
porque apenas vai acontecer a duplicação do DNA, o estrangulamento ou invaginação, né, do citoplasma e forma duas células filhas idênticas à célula mãe. Tranquilo, pessoal? É muita informação, mas relaxa, tá? Que a gente vai trabalhar isso com bastante calma. Eu quis colocar tudo isso de uma vez para vocês apenas, para daí agora a gente focar bem certo nessa parte e saborear a mitose, que é espetacular. Tranquilo? Mapa conceitual, pode imprimir e colocar no caderno ou pode achar um outro mapa e colocar aí porque é de extrema valia. Tranquilo? Você é incrível! Nunca se esqueça disso. Beijo grande para vocês, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho.